Amém. Fiquei com essa tarefa, né, de trazer uma palavra para as mães, no Dia das Mães. E a palavra, fui orar, né? E a palavra que Deus me deu foi a seguinte: socorro, temos filhos. E eu creio que toda mãe, se nunca falou isso, eu acho que vai chegar um momento que ela para, olha assim e fala: meu Deus, socorro, eu tenho filho. E assim, ser mãe é um desafio. Eu acho que, na verdade, ninguém tem ideia, antes de ser mãe, o que é ser mãe, né? Quando eu me casei, na própria festa, uma pessoa virou para mim e falou assim: agora você vai ver como é que a vida fica diferente. Não vi nada diferente, graças a Deus. O relacionamento que a gente tinha no namoro, nós temos, graças a Deus, até hoje. Quando nosso filho nasceu, nosso primeiro filho nasceu, aí alguém virou para mim e falou assim: agora você vai ver como muda a vida e o relacionamento de um casal. E pensei assim: bobagem. Gente, né? Creio que todos são pais, e os que não são, serão. E é uma grande verdade. Muda e muda muita coisa. Não muda pouca coisa, muda muita coisa. E cada criança é um desafio, porque não tem um manual de instrução, a não ser a orientação que Deus dá dentro da palavra, que é para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar, que até quando envelhecer ela não vai se desviar. E essa é a promessa que nós temos do Senhor. E desde quando meu filho nasceu, eu sempre tive essa preocupação de ensinar, né, os meus filhos no caminho do Senhor, porque eu sentia esse peso, essa responsabilidade de que Deus tinha me dado filhos, mas esses filhos não eram meus e não eram para mim, nem para minha diversão, mas era para a glória de Deus. E eu acho que poucos sabem, né? Assim que eu me casei, com 22 anos, um pouquinho depois eu perdi um ovário e parte do outro ovário. Então eu poderia não ter tido filho. E a ginecologista falou: se você quiser ter filho, você precisa tentar ter filho agora, senão você pode ficar estéril, né? E não ter filho. E eu comecei a orar. Eu orei uma vez. Eu me lembro como hoje, eu ajoelhei e falei: Senhor, se for para ser bênção, eu quero 2 filhos. Eu quero um menino e quero uma menina. Quero um menino moreno e quero uma menina loira de olhos azuis. E pedi tudo que eu queria. Aprendi a orar assim, gente. E ser muito específico naquilo que a gente quer. Porque senão você ora assim, antes, né? Eu também orei pelo meu marido. E antes de orar pelo meu marido, tinham me ensinado que eu tinha que orar por quem eu ia me casar. Então eu orei e pedi a Deus um namorado. Aí Deus me deu um namorado, mas eu falei assim: não, mas eu não gostei. Não gostei nada dele. Aí eu falei assim: mas Deus, como é que é isso? Esse negócio não dá muito certo. Aí depois eu aprendi. Tem um pastor chamado David Po-Young-Shu, e ele explica acerca da oração, de como deve ser específica a oração. Aí eu peguei, orei e fui bem específica em tudo que eu queria, graças a Deus. E Deus me deu muito além do que eu pedi. Eu pedi a Deus, queria um marido moreno, que tivesse um sorriso bonito, que fosse fiel, trabalhador, honesto, crente, tudo que eu queria. E Deus me deu, para honra e glória no nome do Senhor Jesus, muito além do que eu pedi e sonhei. E, consequentemente, quando eu me vi, né, na impossibilidade, ou possibilidade a impossibilidade de não ter filho,
eu orei e fui bem no detalhe também, do jeito que eu queria. E mudou bastante. Muda porque é uma responsabilidade que pesa sobre o casal, mas eu acho que pesa um pouquinho mais sobre a mãe. Eu acho que a mãe abraça assim tanto essa missão de ser mãe, e eu várias vezes eu me vi pensando: socorro, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço com essa criança? E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Deuteronômio 6 fala para a gente ensinar a criança, ela andando, ela sentando, em todos os momentos, a gente levar a palavra do Senhor para essa criança. E eu me vi como uma criança um pouco diferente, uma criança que não parava, uma criança hiperativa. Eu falo, né, uma criança hiperativa, aí as pessoas veem o Hausmann e falam assim: meu Deus, não é essa criança. E é. E era uma criança que eu, por fim, eu olhei assim e falei: Jesus, eu não dou conta de cuidar dessa criança, porque eu acho que a vida dele era correr, porque a gente foi criado em Vila Militar, eles foram criados em Vila Militar, então foram criados muito soltos. E a vida dele, eu acho que ele se divertia de fazer as pessoas correrem atrás dele, porque só pode. Ele corria para todo lado. E só que às vezes a gente saía para a cidade e quando a gente via, o menino já tinha corrido e estava na frente do carro. E foram muitos livramentos que Deus deu, porque por mais que a gente tentasse segurar, controlar, o menino era liso, né? Ele saía e eu fui observando que havia alguma coisa diferente. Eu falava assim: não é possível, eu sou crente, meu marido é crente, o meu filho foi consagrado ao Senhor, o que está acontecendo? Por que esse menino não para? Por que toda essa situação complicada? E quando eu fiz a renúncia, a quebra de vínculo, o meu filho e a minha filha, eles foram libertos. E só aí eu fui perceber e entender que havia um espírito maligno que tentava tirar a vida dele. E Deus livrou a vida dele e da Isabela. Tem inúmeros testemunhos de livramentos da vida, tanto do Hausmann quanto da Isabela. Muitos. Então, a importância de você conhecer a palavra de Deus e de você usar a fé. Nessa situação difícil, eu olhava e falava: não dou conta. Mas eu falava: Jesus, Ele é teu, eu entrego nas suas mãos, o Senhor que vai cuidar para mim. O Senhor cuida para mim. E esse menino nunca ralou, quebrou, foi ralar depois de grande. Mas quando criança, graças a Deus. E o que eu quero trazer para vocês hoje, acerca disso, por que Deus trouxe essa palavra? Socorro, temos filhos. Eu creio que hoje nós vivemos uma geração mais complicada ainda, porque as mães saem para trabalhar, os pais, né, saem para trabalhar, os filhos ficam na escolinha ou fica com avós. Quando fica com os avós ainda, né, os avós têm aquela preocupação de ensinar a palavra do Senhor quando são do Senhor. Quando não são, podem ensinar outra coisa,
que não é do Senhor. E acerca dessa questão que Deus trouxe no meu coração, Ele falou para mim, falou assim, olha, passa para eles que eles precisam ter fé. Para a gente criar um filho, a gente precisa ter fé. Fé, aí todo mundo fala, todo mundo tem fé, mas é fé na palavra de Deus. Realmente todo mundo tem fé para criar o seu filho, só que uns têm fé em coisas que não são a palavra de Deus. E pode não dar o resultado que você deseja. Mas quando você pega a palavra de Deus e você crê nessa palavra, a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então você crê nessa palavra, você declarar essa palavra, você profetizar essa palavra na vida do seu filho. Isso é muito importante. E quando Deus foi me dando entendimento, porque antes, além de tudo, de viver aquela situação, eu não tinha entendimento acerca das coisas espirituais, acerca do poder da palavra. Então, eu olhava para a criança e falava, que menino danado, esse menino não para, que menino atentado, que menino não sei o quê, e não somente eu. Todo mundo olhava para a criança e falava assim, nossa, que menino atentado, que menino malino, que lá no Mato Grosso o povo ainda chama de malino. Que menino malino, esse menino não para, esse menino é isso e aquilo e tal. E eu também falava, que menino isso e aquilo e tal. Então Deus deu um poder para a mãe, para o pai, que é um poder de autoridade espiritual. Nós liberamos bênção para os nossos filhos. E eu, na minha ignorância, falava bobagens. Quando eu tive entendimento acerca da palavra de Deus, que a vida e a morte estão no poder da língua, eu comecei a guardar minha boca. Falei, opa, se tem vida e tem morte, e se eu sou autoridade espiritual sobre os meus filhos, sobre a minha casa, eu preciso usar esse poder a meu favor e não contra mim. Então, pedi perdão ao Senhor, cancelei aquelas palavras de maldição que eu lancei, que as outras pessoas lançaram, e comecei a profetizar. E eu profetizava, sempre profetizei, que meus filhos são bênção. E por fim eles aprontavam tanto na igreja que eu falava, um é pura bênção e outro é bênção pura. Então todo mundo da igreja já conhecia a bênção pura e a pura bênção, e até hoje ainda pergunto das bênçãos. E eu comecei a profetizar. E às vezes as pessoas até riam, achando assim, engraçado, porque eles aprontavam bastante. Eu falei, não, é uma benção. E fui profetizando, e mesmo quando eu via as dificuldades que eles passaram, e a Isabelinha teve dificuldades na escola, e ela chorava, e ela falava assim, eu não consigo aprender, eu sou burra, eu sou isso, e não aprendi. Gente, ela tinha uma dificuldade para aprender, mas eu nunca falei isso para ela. E eu sempre falava, não filha, você é inteligente, Deus te capacitou, Deus vai te dar sabedoria, vamos orar, Deus vai te ajudar nas provas, Deus vai fazer um milagre. E realmente, Deus fez milagres na vida dela, e ela tem milagres para contar. A vida escolar dela quase toda, E se você crê, a Bíblia fala, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, isso não é um mero, vamos dizer assim, o que se usa hoje, coach, isso, aquilo. Não, isso é a palavra de Deus. É você crer na palavra de Deus, que a palavra de Deus tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Então use a sua boca para gerar vida. Mesmo que você está olhando ali, você olha e fala assim, meu Deus. Creia. Comece a enxergar aquela bênção pronta. E não olhe pelos olhos da carne. Olhe pelos olhos da fé.
E comece a profetizar, comece a semear palavras que vai gerar vida, saúde, cura na vida dos seus filhos. Graças a Deus as crianças foram criadas assim, que quando sentiam qualquer coisa, eles corriam para a gente, não pediam remédio, eles pediam para orar por eles. Eles já corriam, pai, mãe, ora por mim. E a gente orava. Então, primeiro a gente orava e olhava. Graças a Deus, a gente pouquíssimas vezes nós precisamos socorrer e levá-lo no médico. Mas a primeira opção sempre é usar a sua fé, é você orar, é você repreender aquele mal, você profetizar a bênção de Deus e crer. Se precisar levar um médico, vá no seu. A gente não é contra especialista, nós fazemos acompanhamento nutricional, nós somos pessoas inteligentes, nos alimentamos corretamente, sabemos o que é o melhor para a gente, para os nossos filhos, e a gente precisa ter esse cuidado alimentar também. Não achar que você pode comer tudo e que não tem problema nenhum. É claro, se você eventualmente comer coisas que não fazem bem para a saúde, não tem problema algum. O problema é o seu dia a dia, a sua alimentação. Então, cuide bem da sua alimentação, a alimentação dos seus filhos, ore, vigie e creia na palavra de Deus. E o poder do perdão, isso também é muito importante. Você vai precisar bastante. Por quê? Você precisa ensinar o seu filho desde pequeno a perdoar. Porque quando a criança, ela perdoa, aquela ofensa que a criança recebeu, aquela ferida que ia ser gerado no coraçãozinho dela ou dele, quando você ensina o seu filho a perdoar, aquela ferida é cicatrizada. E isso é tão tremendo quando você ensina os seus filhos, desde pequenininho, a perdoar, liberar o perdão. Às vezes chegava, né? Chegava, ai mãe, a professora falou isso, aconteceu isso. Tá bom, filho, vamos orar, vamos liberar o perdão. Então, em todas as situações que foram acontecendo, sempre chegava, vamos perdoar, vamos liberar o perdão. Essa é a primeira, é uma das chaves poderosas para você criar filhos sarados, curados, libertos, cheios do Espírito de Deus. Agora, isso é um exercício que nós também temos que fazer, porque os filhos também, eles olham muito o que a gente faz, que é o poder do testemunho. Né? Não é só o que a gente fala, mas o que a gente faz, isso tem muito peso. Tem um peso extraordinário, né? Então, Jesus, ele fala para a gente perdoar, assim como nós somos perdoados. Nós temos que perdoar. Então, ensinar o seu filho desde pequeno a perdoar, liberar o perdão, abençoar aquelas pessoas que estão perseguindo, que estão às vezes pegando no pé, às vezes fazendo bullying, fazendo coisas que são tão terríveis que às vezes acontecem no ambiente escolar. Como é importante você ensinar o seu filho, libera o perdão, tira isso do seu coração e ore. Então, o poder do perdão. E o poder do perdão não é só em relação a você ensinar o seu filho. É o que eu falei, o modelo somos nós. Nessa criação de filhos, às vezes o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Então, é muito importante a concordância. E muitas vezes o inimigo tenta pesado nessa questão da unidade. Por quê? Porque ele normalmente usa a divisão para a conquista. E Deus, em Gênesis 11:6, fala que nada seria impossível se eles continuassem em unidade.
eles estavam construindo uma torre, a Torre de Babel. Só que eles estavam unidos, só tinha uma língua no mundo. E eles estavam bem atentos ali, construindo aquela torre, mas aquela torre era para desagradar a Deus. E Deus veio, olhou e viu a unidade que havia naquele povo e viu que nada seria difícil para eles por causa da unidade, e Deus veio e dividiu a língua. Dividiu as línguas, acabou aquele projeto maligno. Só que, às vezes, é essa investida que acontece nos lares. E isso a gente precisa ficar muito atento. Muito atento. Eu confesso que eu já pequei em relação a isso, de o meu esposo falar uma coisa e eu ir lá convencer, não, amor, assim, não faz assim e tal, vamos fazer assim. E depois, mais tarde, eu tenho que pedir perdão para Deus. Por quê? Porque aquela minha atitude trouxe prejuízo e não foi bom. Então, aprendam isso. Unidade. Se não tem unidade, para. Fala, parou, vamos orar. Vamos orar. Não tome nenhuma decisão sem orar. Não seja simplesmente convencido pela mulher. Mulher tem uma habilidade para convencer que é uma coisa de louco. Eu confesso que normalmente as mulheres, quando querem um negócio, é meio difícil do homem ficar firme ali. Só se é um homem de Deus e tem muito direcionamento de Deus, do Espírito Santo, e ele fala, ó, é isso, e acabou. Então, essa questão da unidade, manter a unidade no relacionamento, manter a unidade em relação às ordens, em relação à disciplina, tá? Às vezes a mãe quer corrigir o filho e o pai não quer, às vezes o pai quer e a mãe não quer. Gente, as crianças aproveitam essa falta de unidade aí, eles aproveitam, eles correm para o lado mais fraco, né? Porque se um aperta, eles sabem que eles tentam correr para o outro. E se o outro fala, amor, você está sendo muito duro, não faz isso. Então, importante, unidade, sentar e acertar essas questões de correção, de disciplina. Isso é muito importante, porque às vezes um também quer pesar demais a mão. Às vezes era eu, às vezes eu queria pesar demais a mão e o Josimar falou assim, calma, vamos devagar, peraí. Então é muito importante esse acordo, esse sentar e conversar acerca de disciplina, acerca do que as crianças vão fazer ou não fazer. Isso é muito importante, essa concordância. Se você, pai e mãe, conseguir ter essa concordância, vocês cobrem os seus filhos. Seus filhos estão seguros. E graças a Deus, o Josimar e eu, a gente sempre trabalhou nisso. Então, quando eu corrigia as crianças, e as crianças, né? A Isabela, né? O Raul sempre recebeu melhor a disciplina. A Isabela, quando o Josimar chegava, ela já corria lá e falava assim, pai, mamãe me disciplinou e tal. E ele falava, foi? Se a sua mãe te disciplinou, foi porque você mereceu. Então ele não passava a mão. Então isso é muito importante. Isso traz segurança para o seu filho. Falar sempre a verdade. Não brinca com mentira, gente. Por favor. Nós somos do Senhor. A Bíblia fala que a mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Não brinca, não fale mentira. Fale a verdade. Se você falou, cumpra aquilo que você falou. Não
Não deixe a sua palavra cair em descrédito. Não pode. Se você falar alguma coisa errada, você pode sim chegar para o seu filho e falar: olha, mamãe errou ou papai errou, eu quero te pedir perdão, eu não devia ter falado isso, falei. Então, no mínimo, conserta o erro que você fez, mas nunca caia nesse laço do diabo de falar mentira. Porque se você falar mentira para o seu filho, daqui a pouco o seu filho está falando mentira para você. Aí depois você vai querer que ele fale a verdade? Os filhos aprendem a pecar com os pais. Então, se você quer que seu filho seja obediente, seja você o exemplo, seja você obediente à palavra. 2 Crônicas 29:1 fala de uma mulher chamada Abia. E quando eu li, estava lendo a Bíblia, e eu vi esse nome, eu parei, falei assim: nossa, que interessante. A Bíblia não usa muito o nome de mulher na Bíblia, ainda mais a mãe, né, de um rei. Ela é a mãe do rei Ezequias. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou com 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Zacarias era o profeta. E essa Abia, ela foi esposa do pior rei de Israel, o rei Acás. Ele era idólatra, ele era mau, ele chegou a queimar filhos em oferendas a Moloque. Então, por que me chamou a atenção essa mulher? Justamente por ela ser esposa de um homem tão terrível, tão maligno, e ela, uma mulher de Deus, influenciou o seu filho de tal forma que o filho dela foi um grande rei de Israel e foi um rei muito bom. E por que isso me chama atenção? Porque às vezes muitas mulheres dão desculpas. Fala: meu filho é assim. O pai, olha como é que é o pai. O pai é assim, assado, faz isso, faz aquilo e tal. Só o pai, né? E esta mulher, casada com um homem perverso, mau, gerou um filho abençoadíssimo para Deus. E como foi isso? O cuidado que ela teve de zelar e ensinar a palavra de Deus. Uma outra coisa muito importante é: mães, não falem mal do pai dos seus filhos para os seus filhos. Se você tem problema com o pai dos seus filhos, resolva o seu problema com o pai dos seus filhos. Ou converse os seus problemas com pessoas adultas, pessoas que vão te orientar, que vão te aconselhar. Não use o seu filho. Não use o seu filho para atingir o seu ex-esposo, o seu ex, seja lá quem for, o pai dessa criança. Não use a criança. A criança não tem estrutura emocional para receber as mágoas, ressentimentos, seus traumas, suas dores. E é isso que eu vejo que muitas mães pecam. Elas pecam porque elas geram uma ferida de alma muito grande na vida da criança. Ao invés delas cobrirem a criança, protegerem a criança, ser como uma muralha contra esse mau pai. Não, às vezes a mãe coloca a criança na frente e deixa a criança receber tudo enquanto é
palavra, aí fica a mãe fala de um lado, aí depois vem o pai e fala de outro, e daqui a pouco a criança está com a cabeça, gente, perturbadíssima. A quantidade de criança hoje, suicidando é grande. O índice de suicídio de criança e adolescente no país é alto. Então toma cuidado, não faça isso. Eu tenho um bom exemplo. Eu morei em Aragaças do lado de uma família, a mãe, um exemplo, 4 filhos. Eu nunca vi filhos tão obedientes em toda a minha vida. E o pai, uma época da vida, deu muitos problemas. Abandonou a mãe, deixou ela passar dificuldade, gastou fortuna, traiu, bebia, jogava, perdeu dinheiro da família. E eu ficava pensando assim, gente, como essa mulher, que nem, vamos colocar assim, evangélica era, conseguiu criar esses filhos tão obedientes. Coisa linda, gente. Isso me chamava muita atenção. E uma coisa foi essa, que eu observei. Deus mostrou que a mãe não passou as feridas dela para os filhos, nem os problemas dela para o filho. Ela protegeu os filhos, ensinou os filhos o caminho correto, o temor a Deus, fazer as coisas certas. E os problemas dela, ela resolveu com Deus. E com o marido. E o marido depois voltou, e os filhos, e ela ensinou os filhos sempre a honrar e respeitar o pai. E eles honram e respeitam o pai, que é a coisa mais linda. Então, o que acontece hoje? Há uma separação, a mãe ou o pai envenena a criança, aí passa um tempo, o pai e a mãe resolvem voltar. Ah, que beleza! Se perdoam, ai que lindo! E a criança? A criança, gente, a criança cresce. Às vezes vira um homem. E sabe o que acontece? Quando o pai fala alguma palavra dura ou torta, ou qualquer uma palavra com a mãe que o filho não gosta, o filho parte para cima. Por quê? Porque ele acha que ele tem a responsabilidade de defender a mãe. Porque foi isso que passou para ele. Então, mães, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não faça isso. Proteja os seus filhos. Se você precisar de ajuda, procure um pastor, uma pastora, um amigo, uma amiga, desabafa, chora, vai aos pés de Jesus, ora, chora, lê o Salmo 139, fala, ó Senhor, o Senhor sabe tudo que está acontecendo comigo. Vá, derrame-se diante do altar, vai procurar cura e consolo em quem pode te dar, que é Jesus. Mas não faça essa maldade de passar suas dores para os seus filhos. Seus filhos precisam ser sadios emocionalmente. Eles precisam honrar o pai e a mãe. E como eles vão honrar se forem envenenados? Não vão honrar. E se não honra o pai e a mãe, já entra com uma maldição em cima. Aí depois a vida do filho não dá certo. Aí não sabe por quê. Porque são princípios da palavra de Deus que são quebrados. E o princípio da honra é muito importante. Se vocês não honraram o seu pai e sua mãe, ou qualquer pessoa que esteve acima, né, em autoridade sua, e não houve honra, peça perdão ao Senhor. Peça o perdão ao Senhor. Ainda dá tempo. Se arrependa.
Se não honrou seu pai, não honrou sua mãe, peça perdão. Fala, Deus, eu errei, não tive entendimento. Essa questão de honra. Mas eu quero que isso seja transformado na minha vida. Que eu possa honrar o meu pai, honrar minha mãe. Se eles morreram, peça perdão. Deus não leva em o tempo da sua ignorância. Mas seja você um exemplo para você falar para o outro, honra teu pai e tua mãe, não caia nesse erro, não caia debaixo dessa maldição. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Socorro, temos filhos, mas nós temos um Deus maravilhoso, que está disponível para você, quando você dobrar o seu joelhinho e pedir a Deus, Deus, me dá sabedoria para criar o meu filho. Me dá sabedoria para eu saber qual a direção que eu vou tomar. Então Deus, Ele deixou tudo pronto para a gente. Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nele medita dia e noite. Busque a sabedoria, a revelação, o entendimento. Exerça sua fé. Não ande por vista. Não ande pelo que você está vendo. Olhe pelos olhos da fé. Veja o seu filho salvo, curado, cheio do Espírito Santo, abençoando, sendo um canal de bênção, cumprindo todo o projeto de Deus. E você também. Cumpra todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Agradecer ao Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, entendimento. E que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Socorro. Temos filhos, mas nós temos o poder da fé, o poder da palavra, o poder do testemunho, o poder do perdão, o poder da unidade. E nós temos o poder do Espírito Santo. Amém? Jesus falou assim, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai te ajudar em todos os momentos. Então, gente, por favor, acorda. Clame. Busca o Espírito Santo. Ele está aí, Ele está dentro de você. Você já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, está com você. Pergunte. Fala, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Vou para cá, vou para cá. Qual o conselho? Qual a direção? Amém? Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você tem vivido na força do seu braço, na vaidade dos seus pensamentos, peça perdão ao Senhor, porque esse não foi o projeto de Deus para a sua vida nem para a minha vida. Ele quer um novo tempo. Ele quer falar com você. O nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que quer falar com você. Que quer te dar a direção. Que quer te ajudar nas suas fraquezas. Que já conquistou todas as coisas para que você tivesse vitória. Então receba a vitória do Senhor Jesus. Toma posse da bênção do Senhor. Se você não honrou o seu pai e sua mãe, aproveite, peça perdão. Quebra essa maldição sobre a sua vida. E peça que o Senhor te dê sabedoria, direção e graça. E que nós, mães, tenhamos a sabedoria do alto para criar os nossos filhos no temor do Senhor. Pai querido, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós confessamos e te pedimos perdão, porque tantas vezes nós saímos fazendo tudo que dá na nossa cabeça, ou da forma que a gente pensa, da forma que a gente acha, que a gente entende.
E só depois que às vezes a coisa tá ruim, que a gente vai parar, vai orar e vai falar assim, puxa, Senhor, errei nessa questão. E eu clamo ao Senhor perdão e a misericórdia. Também te peço perdão pela quebra de autoridade, todas as vezes que eu me rebelei, que eu fui desobediente aos meus pais, aos professores, a pessoas que tinham autoridade sobre mim. Eu te peço perdão, Senhor, eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero um novo tempo. Espírito Santo, me guie em toda a verdade. Me auxilie nessa tarefa de criar os meus filhos no temor do Senhor. Me dê sabedoria, Pai. Guarda, Senhor, nossos filhos. Guarda e livra de todo mal. Guarda também as mães, Pai. Dê sabedoria às mães para edificar a sua casa no temor do Senhor. Sabedoria para andar em unidade com seu esposo. Sabedoria para ensinar o seu filho. Amor, paciência, domínio próprio. Senhor, o Senhor sabe o quanto as mães precisam ser renovadas pelo Senhor. O quanto precisa desse poder do Espírito Santo, o quanto precisa serem renovados, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, e como mãe, eu abençoo cada mãe aqui, cada família aqui representada, Senhor, para que todos possam receber a tua bênção, a sabedoria, a revelação, o entendimento, a unção, a alegria do Espírito Santo, a unção de unidade, Pai, a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Libere anjos capacitando, Senhor, e ajudando, Senhor, na guarda de cada filho aqui, de cada um dos nossos preciosos que são do Senhor. Guarda, Senhor, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.